vão vir pessoas na sua vida que não têm o mesmo propósito que você. Sim. E elas vão vir pra uma proposta. Então, assim, eu não vivo por proposta, eu vivo por propósito. Toda vez que eu segui meu propósito, deu certo. Quando eu quis fazer, deu errado. Então, as pessoas dizem, mas com dinheiro é fácil. 13 anos de loja, às vezes que eu fui fiel a Deus, ou às vezes que eu fui fiel aos meus princípios, eu ganhei, eu não perdi. E nunca me faltou nada. Então, assim, as pessoas têm que ter essa fé. Não vai faltar nada se você fizer o certo. Seja por Deus, seja pela crença que a pessoa tiver, seja por honestidade, seja por princípio, porque a gente tem a lei. Sim. Se você roubar, você é preso. Se você matar, você é preso. Então, não quer seguir a lei de Deus, a lei dos homens é muito mais rígida. Então, faça o certo que o certo vem. Essa coisa que vai prosperar lindamente. Não vai, pode às vezes não ficar milionário, mas não vai faltar. Mas a recompensa no final vem. Porque hoje eu tô vivendo maravilhas por todo esse período que eu fui fiel. Estamos iniciando mais um Pod Talk com o nosso quadro Empreendecast. E hoje eu tô recebendo essa mulher maravilhosa aqui no nosso estúdio, que é a Janaína Bittencourt, proprietária da Bendito Fruto Lingerie, uma loja linda, né, que tem feito a diferença na vida de muitas e muitas mulheres. E quero te dizer que você é muito bem-vinda, Jana. Tô muito feliz de te receber aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui. Gratidão pelo convite, né? Gratidão pela oportunidade. Não tem como a gente não receber essas mulheres maravilhosas, empreendedoras, mulheres que se posicionaram em Jesus, que sabem o que querem, aonde querem chegar. E eu sempre aprendo, Jana, eu falo que cada episódio, né, do nosso quadro do Empreendecast tem sido incrível para mim, porque eu tenho aprendido muito com cada empreendedor que vem aqui. Tenho certeza que hoje vai ser assim, gente, nós vamos aprender muito com a Jana. E as pessoas sempre questionam, né, Jana, pra gente começar assim. Conta um pouquinho de quem é a Janaína Bittencourt. Quem é a Janaína Bittencourt? Eu diria que é mãe, esposa, antes de tudo, antes de ser empresária, né? Mãe, esposa, filha. Amo ser filha, amo ser mãe, amo ser esposa, ser amiga, amo pessoas, amo conversar, amo contribuir. E a empresária que, né, tá há 13 anos tentando acertar, aprender, né, e contribuir, né, com mais pessoas que estejam chegando, porque eu gosto muito de ajudar. Eu acho que se eu não conseguir contribuir com o que eu sei, é como se estivesse faltando água. Então eu gosto muito de dividir tudo que eu aprendo. Não sei se é bom, né? Mas tudo que eu ganho, eu gosto de dividir. E eu vou te dizer que é por isso que você tem sido próspera, Jana. Às vezes as pessoas, elas têm muito medo, né? O medo prende elas de liberar informação e conhecimento. Vejo muito disso. Vi muito disso em 13 anos. Principalmente no ramo feminino, né, Jana? Principalmente. Eu, particularmente, tenho uma história, falando agora, bem profunda com isso, porque quando eu comecei a empreender, com um ano de loja, eu tinha uma amiga. E ela sempre estava lá na loja, e ela assim, ela na verdade trabalhava com um tipo de material que ela me fornecia no consignado e eu vendia muito daquilo. E ela disse, um dia eu vou montar em outra cidade, você pode me ajudar com o que eu preciso? Eu falei, claro, dei tudo para ela. Todos os fornecedores, assim, na maior alegria. Deu 15 dias, ela assim, então, não vai dar mais, que eu vou ter que ficar longe do meu marido e tal, acho que eu vou ter que abrir por aqui. E ficou assim, e aí parou a história. Quando eu descobri, a loja estava inaugurando e era muito parecida com a minha, com todos os produtos que eu vendia. E eu tirei uma grande lição disso que eu não esqueço até hoje. Porque depois disso eu fiquei com muito medo eu sempre divulgava os meus fornecedores, da onde que era a coleção, de tudo. E isso me deu um trauma, que eu comecei a não compartilhar nada. E assim, não vou mais botar, porque eu coloco o nome do fornecedor, essa pessoa coloca na loja dela. E era muito próximo. E aí eu falei, não vou mais compartilhar nada. E aí tive como se fosse uma revelação. Se você vai continuar nessa briga, competindo, tu vai ficar brigando e nunca vai acabar. Porque eu tentava mudar o fornecedor, colocava também. Eu até fazia um teste, falei, se te ligarem tal semana, você me fala. Tal pessoa ligou. Então, eu falei, quer saber? Eu vou mudar o nicho, porque eu trabalhava com peças, digamos assim, na época, porque eu comecei com consignado, né? Então, quando eu abri a loja, eu não tinha nem aluguel do mês seguinte. Eu abri era sacoleira, então eu abri, vou vender, mês que vem vou ter dinheiro do aluguel. Foi na fé, totalmente na fé. E eu pegava tudo consignado, então eu ganhava 30%, no final do mês ia lá, acertava com a empresa, pegava outras peças e assim eu ia vendendo, ganhando dinheiro. Então eu era no consignado. E foi crescendo assim, foi dando certo assim. E eu falei, se eu continuar assim, eu vou continuar igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar todos os meus produtos para 3 vezes o valor.
E aí eu comecei com medo, comprava na época R$ 600, morrendo de medo no cheque. Eu falei, ai, se chegar 30 dias eu não vender pra pagar, mas eu ia. É porque é assim que dá jeito, né? Sim, E hoje eu trabalho com lingerie de luxo, graças a essa a situação. situação. Talvez eu estaria aquele mesmo medo, trabalhando daquela mesma forma. Então, eu mudei muito a partir dessa situação que aconteceu comigo. Comecei a mudar tudo. E aí, essa pessoa desistiu, porque daí eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E a minha loja foi crescendo também, o Você foi público foi mudando o teu diversificando. padrão de cliente até, É, você o foi que selecionando. tem para cada pessoa que quer trabalhar com produto X e vai ter que vender muitos para ter uma margem. O Sim. que eu vi? Eu vou colocar um produto 3 vezes mais, que eu vou vender menos e ter o mesmo lucro. Todo começo diz, mas ali eu fui mudando. Então, há 13 anos, hoje, todo mundo fala, nossa, produtos que você tem não encontra em lugar nenhum. Porque assim, se tem em todo lugar, eu não quero. Eu quero uma coisa que seja especial, diferenciada, porque a pessoa vai ver, vai agregar muito mais, né, do que... Sim. Então, foi uma grande lição que eu tive e, a partir disso, nunca mais tive medo de compartilhar nada, de onde eu compro, com quem que eu compro. Hoje até tem minha marca. Então, foi fazendo isso que eu prosperei, não foi retendo. Então, foi uma grande lição. Olha, gente, que chave linda que ela acabou de liberar aqui para nós. Porque, por que que eu trouxe isso? Porque eu sei que é a realidade do mundo dos empreendedores, eles têm medo dos seus concorrentes. E a gente não tem que ter medo dos nossos concorrentes. Eles são necessários para fomentar o mercado e para nos tirar também dessa zona de conforto, É o porque ponto. senão você nunca teria mudado Não, de nicho, como diz você, e subido de nível, porque é quem subiu de nível e arriscar, cresceu né? foi você, arriscando, né? Foi Então, eu assim, arriscar, porque consignado eu não, nem colocava dinheiro na frente, né? Ia lá em aham, todas as lojas que davam consignado, falei, você dá teu produto? Me dá. Eu levava pra loja e colocava. Dali 30 dias eu tirava tudo do cabide, botava numa mala, voltava no lugar, pagava o que eu vendia e pegava mais. Então foi assim por quase um ano. Então foi um grande empurrão de sair da zona de conforto mesmo e arriscar, porque eu fui com medo, mas deu certo. ai, que demais, né? Além disso, Jana, aí veio nessa essa mudança, isso tem 13 anos de história, então 13 agora anos. vamos falar um pouquinho da história da Bendito Uhum. Fruto, né? Como que você começou? Como que você decidiu começar a empreender, assim? Como que surgiu essa decisão na sua cabeça, no seu A coração? vontade tinha sempre, porque eu sempre, nos lugares que eu trabalhava, eu ficava como gerente. Então, assim, eu já tinha uma visão de fazer, de como fazer. Eu falava assim, me dá carta branca, que eu vou fazer, que eu tinha visão, me dá. E fazia acontecer, realmente dava certo. Mas eu tinha medo de, quando era comigo, assim. Ai, todo mundo falava, minhas amigas, por que que você não abre um negócio teu? Até no mesmo segmento que eu tava trabalhando, né? Que eu trabalhava com design de acessórios. Nada a ver com lingerie, né? E eu falava, não, não é assim, não, isso não é fácil. Não é assim que começa, imagina, tem que ter dinheiro. Então eu tinha essa crença. Então eu levei bastante tempo, assim, eu trabalhei 5 anos numa empresa quando eu vim para Florianópolis, trabalhei 5 anos com ela e foi dali que eu saí, quando eu fui ganhar o meu filho. E eu falava, será, será? E eu começava a vender por fora lingerie. Então eu era sacoleira, trabalhava numa loja, e nas horas vagas para as amigas, eu vendia lingerie. E aí quando eu engravidei, eu pensei assim, mas eu não quero ficar só 4 meses com meu filho. Porque 4 meses eu vou ter que colocar ele numa creche, vou ter que voltar. E eu falei, eu não quero, o que que eu vou fazer para que eu possa ficar mais tempo com ele? Como eu vendia lingerie, eu falei, vou montar um espacinho para poder receber as amigas, porque em casa elas vinham, interfonavam, e eu tava amamentando. Eu tava com a casa que era uma bagunça. E elas nem se importavam, mas aí eu falei, eu tinha uma sala, até antes de abrir a loja, tinha um espacinho que eu pendurei um cabo de vassoura, 2 cabos de vassoura, e eu pendurava as lingeries todas ali. Então, naquele espacinho, quando elas chegavam, elas olhavam, porque antes era na mala. Eu falei, não, vou preparar um lugar para ficar melhor. Só que daí elas não tinham hora, interfonavam toda hora, eu tava às vezes amamentando, às vezes estava disposta, às vezes estava com a criança. E eu falei, preciso de uma salinha. Inha, tudo era inha, né? Uhum. Tudo começa assim, preciso de uma salinha para atender melhor elas. E aí na frente do apartamento onde eu morava, tinha uma farmácia, em cima tinha, onde foi a primeira Bendito, que tinha uma sala para alugar. Engraçado que eu passava lá na frente e falava, se pagar uma salinha ali, uma salinha, inha, eu vou pegar, porque daí ali eu fecho tudo e aí eu só atravesso a rua. Sim. Deu um tempo, não lembro agora quanto tempo foi, aluga-se. Eu fui Uhum. lá, consegui o telefone do dono, negociei os primeiros 6 meses por um valor, ele fez, na época era R$ 780 o aluguel, nunca esqueço. Uhum. E eu falei, se eu tenho cliente que compra sempre, eu vou ter R$ 700. Se Sim. não der, a gente vai. E aí quando eu vi, tá, levei tudo pra salinha, botei as araras, fui lá, comprei as araras, botei tudo. Deu um mês, dois, foi dando certo. Daí eu falei, não, eu preciso montar um espacinho mais legal, mais aconchegante. Não era Uhum. loja ainda. Sim.
Aí eu peguei 5 mil reais emprestados. Uhum. E fui lá e coloquei, gastei tudo 5 mil em vez de comprar lingerie. Eu comprei balcão, fui lá em Brusque, comprei um pouco Uhum. usado, um pouco. E montei assim, ficou bem bonitinho. Tinha umas araras, tinha um balcão, tinha uma mesinha de centro. Uhum. Ficou bonitinha. Quando eu vi assim, não, mas agora tá tão arrumadinha, acho que eu vou colocar um. Vou pensando, não, vou botar uma fachada. Uhum. Então, em um ano, quando eu vi, tinha uma loja. Tava com fachada, com deck, e tudo foi acontecendo de uma forma assim tão especial que eu falava assim, era como eu sonhava. Porque eu imaginei o Sim. deck, de repente vinha a pessoa, eu vi uma placa, eu vi alguma coisa, e aquilo foi acontecendo. Quando eu vi em um ano, tinha uma loja. Eu não tinha nem CNPJ. Eu vendia pelo Uhum. PagSeguro. A pessoa Olha vinha, só. comprava, mandava pro e-mail dela, Sim. ela abria o e-mail, pagava e ficava em análise. Aí a pessoa ia embora, eu falei, se não der certo, vou perder a mercadoria. Aí ela assinava uma promissória e Uhum. levava a mercadoria. Dava 15 minutos, aprovado. Falei, e assim eu fiquei por um ano. Vendendo Uau. pelo PagSeguro, enviando por e-mail da pessoa. Ninguém entendia nada, né? Porque eu não tinha Aham. máquina de cartão, porque era Sim. uma salinha para minhas amigas. Aí eu fui vendo que a coisa foi acontecendo. E as oportunidades foram vindo. Então, um ano e meio eu já estava numa outra loja, que era 3 vezes o valor do aluguel. Tudo precisou só de uma decisão, né, Uma Jana? decisão. E com medo, vai com medo mesmo. Uhum. E Deus foi dando, a gente coloca o pé e vai dando chão, né? E foi acontecendo, foi assim, em um ano e meio, quando essa amiga, essa Uhum. suposta amiga, abriu a loja, ela abriu a menos de 200 metros de mim. Meu Deus. E era bem no ponto, o ponto dela era maravilhoso. Eu falei, Uhum. vou ser engolida aqui, porque ela vendia os mesmos produtos que eu. Uhum. E além de falar que fornecia aquele produto em especial que eu vendia muito. Sim. Então eu falei, se eu ficar aqui, eu vou secar aqui. E Uhum. aí uma amiga minha que tinha uma perfumaria, Jana, eu vou sair da loja, aqui no Cobrasol Center. Eu vou Aham. sair, você quer ficar com a minha sala? Porque daí eu não preciso tirar o laminado, não preciso tirar os adesivos. E os adesivos combinavam com a Com loja. a sua loja, Eu sim. falei, mas quanto que é o aluguel? Na época, posso falar em valores, coisa assim? Na Claro! época, 2.500. Eu pagava 780. 780. E eu pensei, agora eu vou, não vou. Aquela coisa, sente paz, não sente paz. Eu falei, eu Sim. vou tentar alugar. Se aprovar, aí ele me pediu 5 fiadores. Nossa, Jana. Porque a renda que eu tinha, 5 fiadores. E eu falei, eu vou tentar com esse. Se der, porque é pra ser. E eu fui. E deu certo. E lá, eu fiquei 6 anos nessa loja. Então, Uhum. era uma loja de 2 andares. E eu falei, agora como é que eu vou mobiliar essa loja? E foram aparecer, as coisas foram aparecendo. Alguém que disse, Ana, eu vou vender a minha loja. Você quer comprar meus armários? Assim, mas era assim, era tudo como eu sonhava. A Uhum. minha vida toda, assim, até hoje a Bendita, se for ver a Bendito de hoje, que foi Uhum. renovada há um ano, tudo, se eu te mostrar o desenho que eu fiz, é igual. Olha só. Tudo assim, eu queria assim, vinha assim, o móvel, eu queria o vidro assim, vinha assim, a Uhum. manequim, eu queria, vinha assim, tudo, posso dizer, sem tirar nem pôr. Quando Uhum. eu vi a loja tava lá plotada, que veio Uhum. uma fotógrafa que fez uma parceria comigo, ela assim, Sim. Jana, eu trabalho com ensaios de mulheres, de casais, que elas fazem para presentear, Sim. e assim, você quer fazer uma parceria de indicar, eu indico as lingeries, você me indica as clientes, porque elas vão vir Sim. aqui comprar, tu me dá uma foto de presente, depois eu vou lá e vendo o ensaio. Uhum. Eu falei, que legal a ideia, vamos fazer. E ela assim, então tá. E deu assim, mas vamos fazer uma parceria então, porque eu preciso divulgar. Ela assim, não, a gente plota aqui as fotos. Fazemos com a tua lingerie e vamos plotar. Elas plotaram a loja toda pra mim. Então, no dia da Uau. inauguração, né, um ano e Uhum. meio depois, eu olhei ela e falei, isso aqui é milagre, não tem, eu não conseguiria fazer aquilo. Sim. E o resto eu fui fazendo todo mês, né, Você comentou ali que quando você começou, você tinha uma crença de que era tudo pequenininho, tudo lojinha, tudo isso. Como que você foi conseguindo se livrar da crença de acordo com que os desafios foram surgindo e você foi crescendo? Porque, assim, eu sei que isso por que que eu trouxe esse assunto? Porque eu sei que é um problema para muita gente. Tem gente que tá sentindo que tá na hora de crescer e tá lá morrendo de medo e não tá indo por conta do medo, da por crença. causa de crianças. Como que isso mudou na sua cabeça? Isso foi mudar na minha cabeça tem uns 2, 3 anos só, tá? Uhum. Mas eu era muito positiva, eu sempre falava assim, vai dar certo. Porque eu vou fazer isso. Eu via já eu já visualizava dando certo. Então, Uhum. assim, hoje eu entendo que assim, se Deus coloca a visão, ele vai te dar a provisão. Hoje eu Uhum. consigo entender nessas palavras, né, numa forma assim espiritual, porque começa a buscar, você começa a entender. Mas é quando a gente já tem um negocinho ali plantado, né, as coisas vão acontecendo. Sim. E eu falava, vai dar certo. Eu vou imaginar assim, assim, a loja vai dar. Então eu via acontecendo. E depois aquilo acontecia. O que eu Uhum. tinha, aquela visão que eu tinha, até quando eu fiz agora a última loja, eu tava tomando café. Eu mudo de assunto pra outro. Ah, Mas é não, assim, fica vai fluir. tranquila, tá fluindo. Eu tomando café da manhã e Uhum. foi bem antes de fazer essa última loja, que faz um ano, porque a gente tava numa situação bem complicada que era pra fechar a loja. Eu ia Uhum. ficar só no
online, ia entregar loja, ia fazer outras coisas. E aí, eu tomando café, eu tive a visão de uma arquiteta me mostrando no computador a loja. E quando eu vi, eu me emocionei. Até me emocionei hoje, né? Eu vi tudo e eu me emocionei. E aí eu liguei pra minha mãe, assim, mas eu tive uma visão agora. E ela assim, se tu tá tendo a visão, Deus dará provisão. E eu não entendi nada, porque não tinha visão, não tinha como. E aconteceu. Então, assim, hoje quando eu sinto essa emoção, eu falo, se tá no coração, Deus vai dar provisão. Eu vou fazer a minha parte e o resto vai acontecer. Gente, E a quebra de crença, pode não, pode continuar, porque eu vou pegar esse gancho seu, mas assim, ó, pra poder dizer pras pessoas que o segredo tá em visualizar. Vocês precisam pedir, e seja você acredite ou não em Deus, seja ou não cristão, mas assim, você precisa visualizar. Se tem que arder dentro de Se você. você não treinar o teu cérebro para enxergar antes de acontecer, você não vai viver. Ou antes a situação, porque às vezes a situação vai te dizer não, né? A crença vai te dizer não. O que você ouviu, eu digo assim, que eu sempre ouvia quando pequena, e isso não é culpa dos nossos pais, porque eles, replicam o que eu ouvi. Eu, mãe, quero fazer faculdade assim, já, assim, isso é pros outros. Isso é pra quem tem dinheiro. Sim. Isso vai começar e não vai terminar. Então, sempre que não, isso aqui não é pra você. E muitas vezes eu estive em lugares que eu fiz muitos desfiles, no início, as coisas aconteceram na minha vida. Mas a crença estava ali. Então, assim, muitas vezes eu fui com medo em tudo. Ah, vamos fazer um desfile lá no Majestic. Vinha a oportunidade. Eu falei, eu queria fazer desfile. Igual a Victoria's Secret. E vinha a oportunidade. Vinha uma cliente, eu vou fazer um evento, tal. Você quer comprar o stand? E eu falava, dinheiro pro stand? Não tem dinheiro pro stand. Mas vamos fazer diferente? Nem tinha modelo, não tinha nada, tá? Vamos fazer diferente. Eu posso fazer um desfile pra você, eu levo os modelos, eu vou embelezar o teu evento. Não te cobro nada, o custo fica todo comigo. O que você acha? Assim, ai, perfeito. Então eu vou te dar um espaço pra você fazer um desfile. Aí eu falei, agora cadê os modelos? Eu fui atrás de um fotógrafo que fazia foto das meninas lá. Falei assim, você quer me indicar meninas que queiram começar a ser modelo? Eu vou dar oportunidade. Vou dar oportunidade, tá certo? Vou dar uma oportunidade para elas, elas vêm, desfilam, eu divulgo o nome delas, as fotos, tudo. Vou dar o cabelo, a maquiagem, e elas vão ter oportunidade. Não tinha o cabelo, não tinha maquiagem. Aí, quando eu achava modelo, eu ia lá, meu amigo cabeleireiro, você quer divulgar o teu nome? Eu vou fazer um desfile em tal lugar, e eu te dou todos os créditos. Ai, que legal. Então, assim, eu colocava todo mundo no meu sonho. Então, hoje eu digo que eu sou eternamente grata, porque todos eles abraçaram o meu sonho, sem saber onde é que ia dar. E todos eles hoje cresceram também, porque as meninas, a maioria são Miss. Olha Tem umas só. 3, 4. Você conhece a Aline Giraldi? Conheço. Começou desfilando. Ela Olha foi só. garota verão, uma coisa assim. Mas começou lá no iniciozinho desfilando. A Franciele Urix, que já foi Miss Sim, também. lindíssima. A Andressa Andrade, está em São Paulo, França. Começaram a trabalhar comigo e desfilavam. Elas trabalhavam comigo. É a Andressa, né? E a Débora. Trabalhavam comigo, tinham 19 anos. Vocês querem? O meu sonho é desfilar. Eu falei, então, quer desfilar? Quero. Então, elas desfilavam, no final da semana, estavam lá vendendo. E hoje elas são Miss. Olha Então, só. assim, eu creio assim que tudo que eu falei assim, eu vou crescer, quem estiver comigo vai crescer junto. Então, foi feito assim de coração. Então, eu ver todo mundo crescer é uma coisa que eu fico muito feliz. Então, é por isso que eu tenho essa coisa de dividir, porque eu sei que quem contribui vai crescer também. Que demais. Foi isso. Gente, segredo é pedir visão. Pede visão do céu. Sonha. Se tu tem um sonho, se tem uma visão, é Deus colocou no teu coração. Porque se não for pra ser, não vai. Agora, se for Deus, vai acontecer. Vão vir as conexões, vão vir as situações que vão contribuir para que aquilo se torne verdade. Aí, sobre a crença, onde é que eu quebrei a crença, né? Do Inho, uns 2 anos, 2, 3 anos, eu fiz o Método CIS, do Paulo Vieira. Sim. Até eu vi o livro O Poder da Alta Performance ali, Poder de Alta Performance, e eu fui descobrir por que eu tinha esses pensamentos. Eu queria uma lojinha. Eu passava, nossa, apartamento tão bonitinho, essa sacadinha. Aquele carro, aquele carrinho, tudo assim. E aí eu descobri com crenças, porque ele explicou qual era a diferença entre a ambição e a... Tem 2 palavras, né? Ambição, quando você tem ambição e quando Ganância. Ganância. E aí eu entendi, às vezes tinha uma crença, eu não quero desejar coisas grandes porque você é gananciosa. Sim. E não, ele falou assim, a pessoa que ela tem ambição, ela consegue algo, então ela quer melhorar aquilo. E ela vai melhorando, e a mente vai crescendo, vai se expandindo, e você vai vendo que, nossa, aqui não cabe mais. Porque agora minha mente já expandiu. E a ganância não, é querer a todo custo. E aí, aquilo virou assim, falando em coach, virou uma chave. Virou uma chave. E aí, eu falei, não, eu preciso ter ambição. Então, hoje, assim, hoje não é errado você desejar ter
uma sacadona. Porque assim, ó, eu sou filha de Deus, então ele quer o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então ele não vai querer pra você. Sim. Ele vai querer o melhor. E depois disso, depois de quebrar isso, eu tive a minha tão sonhada loja. Isso levou 13 anos, porque eu queria uma lojinha. Eu ficava contente. Ai, deu uma lojinha, um espacinho, tá bom. E eu olhava, parecia aquelas casinhas de boneca quando tu é criança e brinca. Eu brincava muito de faz de conta sozinha. E eu fazia de conta. Aqui é minha cama. Isso aqui é minha geladeira, minha geladeirinha, minha caminha. E eu olhava, ai, ficou bonitinho, tá bom. Sim. E hoje eu olho assim, eu consigo olhar as coisas com grandeza, de uma forma bonita, não uma grandeza de ganância. Sim. Então eu olho a loja e assim, não, é possível eu ter. Eu vou desenhar como quero, porque foi um pastor lá na loja. Que até ele ia fazer os móveis da loja. Ele assim, mas como é que você quer? Eu falei, não, eu queria só um ferro. Só que se der o ferro, que já vai dar que eu vou usar os Ele assim, Janaína, pega uma folha, não esqueça, e desenha como você quer. Depois a gente vê. Desenha como tu quer, que depois você vê se tá dentro da tua possibilidade ou não. Sim. E aí eu desenhei, e eu mandava pra todo mundo pra fazer orçamento. Eu mandei aquele desenho pra todo mundo. E até o dia que chegou a empresa que foi fazer e falou, ó, vai sair isso aqui. Eu falei, isso? Sério mesmo, isso pra fazer tudo que eu tô desejando? Ele assim, isso. Eu falei, é possível, agora só preciso achar como pagar, mas é possível. Tá dentro, né? Agora eu vou falar com os patrocínios, que daqui um ano, porque ele me deu um prazo, disse, ó, te dou um ano pra você pagar isso aqui. Eu falei, um ano? Eu tinha acabado de sair de uma falência, praticamente, assim, né? Tava numa fase de mudanças constantes, assim. E eu falei, um ano? Vou falar com tal pessoa. Se falar assim, é porque é pra ser. E aquilo deu certo numa paz que eu falei, vou fazer. Numa paz que excede todo o entendimento. E depois eu descobri que o orçamento que eles passaram estava errado. Uau. E aí eu já tinha pago, não, eu paguei 12 vezes, mas já estava pago, porque eles iam receber em 12 vezes, mas eu paguei no cartão, né? E tinha sido errado. Aí eles falaram assim, ó, a gente viu que estava errado, você já tinha pago, mas olha só a profundidade que eles falaram. Isso vai ficar de case. Porque a gente nunca fez uma loja. Então a tua loja vai ficar de modelo. E foi a mesma coisa que a arquiteta falou pra mim, quando eu chamei ela pra ver quanto que ficaria pra ela fazer um desenho e fazer caber, porque a loja era pequena. E ela falou, Jana, vai sair X. Daí eu falei, não, X eu compro lingerie. Como é que eu vou sair? Tô aqui falida e eu quero fazer um projeto, né? Faz sentido? Não, vou comprar em lingerie. Daí eu falei, vou esperar. Deixa eu tomar um fôlego, agora que as coisas começaram a dar certo, né? Foi bem uma transição que deu muito certo pro meu marido. Eu falei, não, deixa as coisas agora entrarem nos eixos, depois eu vou fazer. E aí ela me liga uma semana depois com fotos do que eu tinha pedido. Eu falei, já tá fazendo projeto, não pode. Eu falei, amor, não, tu não tá fazendo projeto ainda, né? Não, porque eu conversei com meu marido, a gente vai esperar um pouco. Ela assim, não, Jana, eu tô vendo só aqui algumas ideias, mas vamos fazer assim, ó, eu preciso de lingerie. Eu faço pra ti o projeto, você me paga como puder e eu pego metade de lingerie. Uau, meu Deus! Eu falei, se for assim, se for assim, né? Ela assim, não, paga como você puder, eu preciso de algumas peças, eu vou pegando. E eu falei, então tá, então faz o desenho. Ela fez o desenho igual a da empresa que eu tinha mandado os móveis. Era assim, muito parecido, só que o dela tinha cor, o deles era só... E aí eu falei, eu vou fazer. E aí, quando ela falou assim, Janaína, você vai pagar assim porque vai ficar de case. Vai ficar, esse case que eu entendo vai ficar de testemunho, porque você vai falar pra todo mundo o que Deus faz na vida dos outros. Amém. Que é milagre, sabe? Foi milagre. Hoje eu vivo uma vida assim que, eu digo, foi tudo, como é que eu vou te dizer? Foi pela fidelidade em Deus. Porque foram 5 anos muito... É uma história muito longa. E assim, ó, às vezes... Pra chegar onde eu cheguei hoje. Então foi muita fidelidade. Não entende a emoção, mas assim, o que vocês precisam entender é que você vê algo se materializando só do sonho, é você literalmente olhar e pensar, como eu sou filha amada do Deus Pai, do Deus vivo. Eu falo, meu marido, amor, quando acontece essas coisas, eu falo, amor, eu sou muito mimada. Olha que deu, amor, eu sou muito mimada. Porque assim, até quando a loja ficou pronta, tu vê, não são, você vai dizer, nossa, que loucura, mas a minha vida é assim. Desde que eu estou andando com Deus, é assim, andando profundamente, né? Que eu já tenho, assim, 20 e poucos anos de cristão, mas vivendo com ele de verdade, com água até o pescoço, faz, né, uns 7 anos. E aí ela ficou pronta, eu falei, nossa, como ficou linda. E eu assim, nossa, precisava, assim, de alguém que viesse, assim, fazer uma filmagem pra mostrar. No dia seguinte, veio o rapaz que... da fábrica onde fizeram os móveis, né? E ele assim, a gente veio fazer um vídeo, podemos fazer um vídeo da sua loja? Olha, eu falei, tava pensando nisso. Nossa, como Deus é rápido. Eu sou muito mimada, ele assim, não entendeu, né?
foram lá e fizeram o filmezinho como eu imaginei de pegar look e tal. Sim. Então, assim, foram coisas acontecendo por milagre de Deus mesmo. Eu tenho que dar honra e glória a Ele e mais Amém. ninguém. Assim, lógico que tem o empenho da gente, Com a fé da certeza. gente, o que a gente gosta de fazer, né? Mas Uhum. eu não tenho outra explicação de dizer o que aconteceu nos últimos 7 anos da minha vida, que tem Uhum. acontecido agora, né? Na minha vida, da vida do meu marido, são muitas histórias de milagre. Então, Oi, Jana, e falando sobre isso, né, que você falou, sobre o empenho, né, sobre o trabalho. Nós sabemos que tem muita gente que acha que empreender eu vou empreender porque eu não aguento mais esse patrão chato aqui, eu não aguento mais trabalhar desse tanto, aham, sim. então eu vou montar um negócio. Uhum. Conta para as pessoas o que é realmente a vida do empreendedor em relação à dedicação, a trabalho, porque tem gente que acha que vai empreender e vai trabalhar menos, e não, Eu conto, tu conta. vamos contar a Eu verdade. não vou contar que na minha vez ninguém contou. Mas como eu divido as coisas, eu vou falar assim. A gente fala, a gente não tem férias, não tem 13º, o que sobra pra gente, né? Às vezes se investe. Eu no início, eu demorei pra aprender, porque tudo que eu ganhava eu reinvestia. Não sei se é certo ou errado. Eu fui aprendendo na caminhada. Uhum. Mas eu ganhava e reinvestia tudo, reinvestia tudo. Então eu achava que aquilo era prosperar. Uhum. Hoje eu sei que prosperar tem que reinvestir, mas tem que se pagar primeiro. Então tem que ter um equilíbrio sobre isso. E isso Sim. a gente vai aprendendo na caminhada, né? Tive funcionárias, então você já começa a entender o que funciona, o que não funciona, como tá difícil hoje. Aham. E eu acho até um difícil bom, sabe por quê? Você tem que aprender a se tornar um bom patrão. Sim. Porque as pessoas hoje estão com a mente mais aberta. Ninguém quer ficar 8 horas dentro de um estabelecimento recebendo ordens para ganhar um X. Uhum. E eu sou até aquela patroa que é louca, porque fala assim: você vai ficar aqui 8 horas do seu dia para ganhar X? Você sabe o potencial que você tem? Se você não sabe, fica para aprender. Mas determine um tempo para você aprender e depois você vá multiplicar isso para alcançar outras pessoas. Então eu sou uma patroa que não sou muito legal, porque eu faço a pessoa me largar, copiar e ir embora. Mas eu Aham. acho que é pra isso que tem que ser. Tu tem que ter um tempo. Eu falo com meu filho Sim. hoje, meu filho tem 14 anos, filho, você não vai chegar e sentar na janela, a não ser que você queira. Que hoje é possível. Hoje com marketing Com digital, certeza. você voa. Tem gente ganhando coisa que às vezes um médico não tá ganhando. É Sim, muito é louco esse verdade. mundo. Então, assim, vai depender de você. Agora, se você tá com preguiça, se você tem medo, se você não sabe o que você quer, faz o tradicional. Vai trabalhar para alguém, vai aprender, pega tudo que você possa aprender, porque ninguém, né, nasce sabendo, Sim. mas dê um tempo para isso. Ó, eu vou ficar nisso 3 anos. Depois eu vou replicar isso ou eu vou fazer outra coisa melhor. Então, hoje não tem funcionária, né? Uhum. Tenho que aprender a lidar com isso, que eu só Uhum. quero abraçar tudo, né? Mas Sim. já estou melhorando com isso, porque também você não cresce, né? Aham. Tem que delegar e tal. Então, foi isso que eu aprendi hoje. Então, a parte do empresariado é difícil por causa dos funcionários, que hoje estão com essa mente aberta, então Sim. não vão ficar ali. Tu tem que dar opções para ele crescer, para que ele possa Sim. crescer dentro da empresa, senão ele vai ficar É que desanimado, É que ganhando a só gente aquilo percebe e não que os prosperando. jovens, principalmente os jovens, eles estão precisando de propósito. Não é salário mais. Porque, assim, gente, a gente vive uma vida muito mais fácil do que nós vivemos lá na nossa adolescência, do que os Uhum, nossos pais viveram. sim. A gente nem tem falta das coisas. Nossos filhos não sabem o que é sentir falta das Nem quer coisas. desejar as coisas, porque eles nem pensaram, a gente tá Exatamente. dando, então eles não sabem o que que é. E eles Poxa, eu não nem vou sabem o que poder é ter. desejo, exatamente. E aí fez com que a gente criasse uma geração sem ambição, mesmo, sem ambição mesmo. Por quê? Porque eles já têm quase tudo. Eles não sabem o que é passar falta de nada. Então, agora, o que está motivando essa nova geração é propósito, é fazer parte, é se Meta, né? sentir parte. E o se sentir parte faz com que isso aconteça mesmo. Primeiro ela vem, se sente parte. A hora que ela entender que ela já aprendeu tudo, aquele lugar ficou vazio para ela, não faz mais sentido. Porque É. ela não tá ali por conta do salário, E por ela causa do dinheiro. tem que ter isso, né? Mas tem pessoas que estão, às vezes, estão 10 anos fazendo a mesma coisa, sem saber do potencial que tem Uhum. de. Tipo assim, ó, um exemplo. Não sei nem se é certo eu falar isso, qualquer coisa você corta depois. Mas é um pensamento. A pessoa vai trabalhar por ganhar 2 mil e pouco. Aham. Quando você vê que você consegue fazer aquilo em 15 minutos, Sim. sei lá quanto tempo você pode fazer, e que é possível fazer, porque você coloca uma meta. Eu digo que sem meta você não faz nada. Até eu na loja, se eu ficar assim, tá tudo bem, tá tudo legal. Isso aqui é confortável, eu vou ficar naquilo. Agora você fala, Uhum. não, eu posso fazer isso, eu preciso de tanto por hora, tanto por semana, tanto por mês, tanto em 3 meses.
as coisas acontecem. Então, em 13 anos, eu já vi que quando eu não tenho meta, eu fico na mesma. Quando eu coloco uma meta pra mim, eu passo a meta, dobro a meta, a gente dobra a meta. Sim. Então, as pessoas hoje ficarem um tempo, 10 anos naquilo e não saber que o potencial delas é até crescer. O que eu posso fazer na tua empresa para que eu ganhe mais? Meu X é isso. Mas eu vou te dar uma ideia que se eu passar disso, tu me dá quanto? Eu fazia assim com a minha primeira, com a patroa antes de eu abrir minha empresa. Sim. Ela assim, eu quero ganhar, tu vai ganhar X, tá? Eu falei, mas se eu alcançar a meta de todas as meninas aqui, se elas alcançarem todas as metas, e eu também alcançar a minha, você me dá 1% sobre tudo? Ela, Jana, mas você tá com medo? Mas se eu alcançar, você não precisa ter medo, porque daí você já se pagou? Eu paguei teu medo. Aham. Ela, então tá. Eu fazia, porque aquilo era um desafio pra mim, era um desafio pra elas, e todas ganhavam. Então, isso é uma coisa que eu levei pra minha vida também. Então, é possível. E hoje as pessoas, às vezes, elas estão no lugar porque elas querem estar naquele lugar. E se tá bom pra elas, tudo bem. Mas eu digo, hoje, no empreender é você saber que você não tem um limite. O empreender te dá isso, você não tem limite. Você pode hoje fazer X, mas também você pode fazer 3 vezes aquilo. Vai depender das tuas ideias, da tua vontade de se movimentar. Então, assim, e a gente tem dia que a gente não quer fazer nada. E tudo bem? Olha que importante que a Janaína falou agora, gente, que é impossível você crescer e evoluir sem metas. Olha que coisa importante da gente manter anotado, e isso é para sempre. Eu concordo plenamente com ela, porque as metas te faz criar planos de ação. Se você não tem meta, você não cria plano de ação. Se você não cria plano de ação, você fica esperando o cliente entrar pela porta. E Jana, se aí, você ficasse esperando o cliente entrar pela porta da tua loja, quanto que você estaria eu crescendo? falo aquele jargão, né? Morria na casca. Eu falo, se eu ficar aqui sentadinha na minha poltrona dos sonhos, almofadadinha, que eu sonhei tanto pra ter, e só vai passar alguém, vai achar a loja legal, vai entrar. Mas hoje em dia é se movimentar, vai falar com as clientes que você tem, vai no Instagram, por mais que você não goste. Eu, assim, Uhum. particularmente, apesar de falar bastante, Aham. eu não gosto muito de aparecer, não gosto muito dessa imposição que tem de você ficar aparecendo. Mas hoje em dia é preciso por causa da conexão, né? Eu gosto mais da Uhum. conexão pessoal. Eu Sim. gostaria de ver minha loja assim com umas 20 mulheres dentro, e como era antes, que você, assim, Uhum. como é que se diz? Virava em 10, colocava uma no Aham. provador, colocava uma, sentava, dava uma revista na mão de uma, abria as gavetas para procurar as coisas, e assim você ia segurando. Do que hoje ficar no celular, e hoje é tudo assim, oi, bom dia, vou te mandar o catálogo. Uhum. Sabe? Eu gosto de conexão. Então, eu mando áudio, eu mando vídeo, eu converso com elas, eu ligo para elas por vídeo. E aí é como se elas estivessem dentro da loja. E Uhum. esse é o outro diferencial que eu tenho, porque elas conseguem ter uma conexão e um atendimento personalizado, que hoje é tudo automatizado, né? Uhum. Então eu falo assim: qual é a numeração que você usa? Geralmente, como é que é o teu? É assim, assim? Não, é assim. Não, então não é esse número. Você tá me falando, é Uhum. outro. E eu te garanto, chega aí, se não gostar, você me manda de volta. A minha Uhum. troca é zero. Olha Praticamente só. zero. A não ser em live, que às vezes a mulher tá empolgada e Sim. elas falam que vai servir. E depois Aham. na conversa, na triagem, eu digo assim, isso aqui não vai servir. Mas não tem problema, vamos trocar por outra, ela vem e leva mais coisa. Sim. Então, mas a minha troca é zero porque o atendimento, eu acho importante essa conexão. E que talvez Uhum. eu não esteja preparado, porque o mundo não quer conexão, né? Quer, como é que se diz? Escalar, né? Uhum. E aí eu tô ainda pensando como que eu vou escalar, mas sem Sem perder a perder essa conexão, que é o conexão. sentido de ajudar as mulheres a elas realmente encontrar o que estão procurando. Porque elas Uhum. não querem uma lingerie, elas querem uma história. Seja para Sim. quem tá grávida, seja para quem tá no casamento, seja para quem tá namorando, seja para quem tá sozinha. Né? Aquilo Uhum. tem que contribuir de alguma forma. Não, eu comprei sutiã e vou embora. Não, tudo bem com você? Como é que você tá? Não, eu tô Sim. bem, já aconteceu. Eu comprei Uhum. uma lingerie pro meu casamento. Tá, conversando, de repente eu solto. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a mulher chora. Senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Sim. Por quê? Que não tá por causa disso. Disse, não, tu vai fazer isso aqui. Tenta isso aqui. Uhum. Dá assim, já tive uma ideia. A mulher saiu outra. Então, Uhum. essa é a minha graça. Não é lá que é um sutiã, tá aqui, sutiã. Fecha o provador. E aí, Sim. serviu? Gostou? Não, eu posso entrar? Uhum. Todas as minhas clientes eu entro no provador com elas, eu arrumo a alça, não, essa calcinha, o que você achou? Gostei, gostou? Mais ou menos. Eu falei, então peraí que eu vou te dar outra indicação. Eu não vou falar não ficou boa pra você. Sim. Se você gostou? Gostei. Amor? Amei. Beleza, nem dou outra sugestão. Não tá satisfeita? Peraí que nós vamos remontar esse conjunto todo. Eu vou lá e tiro de uma, tiro de outra. E ela assim, amor, é minha lingerie ideal. Então, fechou. Então, é onde Uhum. eu fidelizo minhas clientes. Seja Sim. pelo WhatsApp, seja pelo profissional. Então, é isso. Você falou sobre uma coisa e agora nós vamos entrar num assunto polêmico. Polêmica é legal. Assunto polêmico. E por que disso? Porque Uhum, assim, a Jana é uma mulher cristã que tem uma loja de lingeries, né? A gente até tava falando um pouquinho disso antes da uhum, gente iniciar aqui, sim. que você não conhece a intenção do coração das mulheres que vão lá na sua loja.
Elas vão lá pra comprar uma lingerie. Você não sabe qual é o motivo. Se é pra fortalecer casamento, se é pra destruir casamento, se é pra. Às Se é vezes, pra sair. às vezes eu descubro. Sem querer, mas eu Aham. descubro. Se é pra sair com o namorado ou se com a amante, enfim, Uhum. né? Mas agora vamos falar sobre as esposas, né? Aham. Principalmente sobre as mulheres cristãs que, na maioria das vezes, acham que isso não é importante. Aham. Que não é importante investir numa lingerie bonita, ou não é importante. E eu vou contar uma história minha. Eu sou casada há 15 anos, né? Que benção, depois que dá, 15 anos. dá receita. Mas teve uma fase do meu casamento que eu perdi a libido, gente. Perdi o desejo pelo meu esposo. E eu ficava tentando entender como que eu iria resolver aquela situação. E aí um dia eu sentei com a minha discipuladora e eu contei pra ela. Eu falei assim, Uhum. olha, eu tô passando por uma fase muito complexa no meu casamento. Eu não sinto desejo pelo meu marido. E eu não sei o que que eu faço. E eu já, né, tava ali naquele primeiro processo e tal. E ela pegou e ela falou assim, você tem que procurar um lugar que vende lingerie Uhum. e você vai lá e você vai comprar algumas coisas e você vai começar a notar o poder de sedução que você tem sobre o seu esposo. Talvez isso mude. Uhum. E eu lembro daquele conselho e eu pensei assim, ah, não faz sentido nenhum, né? Mas eu não vou acabar com o meu casamento por causa disso, então vamos tentar tudo que pode. Uhum. E aí eu realmente fui num lugar, comprei algumas lingeries, e comprei uns olhinhos, e comprei Uhum. isso, comprei aquilo. Aham. E eu lembro que ela disse pra mim o seguinte: a partir de agora você não vai esperar o teu marido te procurar pra namorar. Uhum. Você vai tomar a iniciativa. Porque se você não tem desejo, você vai se preparar para. Então não vai ser algo que vai ser doloroso, ou que você vai ter que Se passar sentir por se sentir cobrada. cobrada, nem nada disso. Uhum. Você vai mudar isso. E, gente, realmente, eu tomava um banho, eu me preparava, eu me vestia, eu usava um lubrificante, eu me preparava para aquilo. Uhum. E aí, não me preparar para aquilo, eu comecei a notar que realmente eu tinha um poder de seduzir o meu esposo. E aí, aquela sensação fez com que a libido voltasse, que o desejo retornasse. Uhum. E eu tô aí há 15 anos casada. Isso aconteceu já tem mais de 10 anos. Olha, Então, assim, funciona, gente. E eu queria que você pudesse Uhum. contar se já teve casos como esse lá, se aconteceu só comigo, né? Nossa, eu Porque. tenho assim uns 3 casos bem impactantes, bem Aham. impactantes. Sobre isso, acho que o primeiro passo que você teve foi Uhum. de observar que estava tendo uma mudança no teu relacionamento. E às vezes a mulher não tem. Ela Uhum. simplesmente não percebe que tá tendo essa desconexão. Então, Uhum. por isso que é tão importante quando ela vai lá e fala, pra que é lingerie? É aniversário de casamento? É aniversário de namoro? Ah, aniversário de casamento. Eu falei, quantos anos? Tanto e tal. E a gente vai conversando. Então, tu teve Uhum. essa visão. Não, algo errado tá acontecendo, eu preciso fazer. Porque Uhum. se eu não me mover, só vai aumentar o distanciamento. Porque aí a pessoa também não procura, porque vai achar que tá sendo cobrada. Aí, Uhum. nossa, tá me cobrando de novo, né? E às vezes a situação é muito mais profunda do que tá acontecendo no casal. O Sim. porquê que tá passando admiração. Que a mulher, Uhum. tem algo que acontece no homem que tira a libido da mulher. E Uhum. vice-versa do homem também. Daí é um assunto mais profundo. Aí eu falo, se tá Uhum. acontecendo isso, se acontecer essa situação, ela fala, realmente passamos por isso. Eu falei, então. Aí vem a parte de você se reconectar com você. Porque a mulher Uhum. pensa que tudo é pro homem. Sim. Então, quando ela coloca tudo pro homem, eu tenho que conquistar o homem, eu tenho que estar linda pro homem. Ela esquece dela como se ela fosse. Eu falo assim, não, começa por você. Qual é a lingerie que vai te fazer você se sentir bem com o teu corpo? Em qualquer situação que você esteja, super fitness, ou você tá um pouquinho fora do peso, você acabou de ganhar neném. Qual é a lingerie que vai deixar o teu corpo bonito? Porque são fases, né? Tu Uhum. encontrou a peça ideal, você vai começar a olhar pra você com outro olhar. Isso aqui ficou bonito em mim. Vai tomar teu banho, você tem que ter conexão com você. Se você tá sem Sim. conexão com você, como é que você vai se conectar com o outro? Então, vou Uhum. cuidar do meu cabelo. Eu, assim, compra um hidratante que seja o mais baratinho, mas sai do banho, passa o hidratante em você, tá se tocando. Então, essa conexão, você começa a se olhar e dizer, Sim. nossa, eu tô legal, nossa, eu tô bonita, nossa, Uhum. que meu é legal. E aí a autoestima voltou. E aí você vai Uhum. pensar, com quem que eu vou compartilhar isso? Com o meu marido? Aí você tá bem com você. Porque quando a Uhum. gente também não está bem com a nossa autoestima, murcha, é uma florzinha que vai murchando, né? Sim. E aí, por diversos fatores. Aí pode ser que o parceiro tá contribuindo com isso, mas é nada como uma conversa profunda sobre o que tá acontecendo com a relação, né? Uhum. Então, teve 3 histórias de uma que chegou, e a gente conversando, pra que é, não é, e sei lá como é que acontece, mas ela assim, eu vou trair meu marido hoje.
Então, como tem 13 anos de loja, ninguém vai saber de quem é a história, não. Sim. Uma dessas histórias que impactou ela, assim, eu vou trair meu marido. Eu falei, Cé, você vai comprar uma lingerie pra trair seu marido? Mas por quê? O que que aconteceu? Ah, porque tô há um ano tentando reconectar com meu marido, buscando Deus, jejuando, indo em palestra, colocando lingerie. E não tem retorno nenhum. Tá assim, assim, assim. Então, eu hoje vou, vou dar atenção pra quem quer atenção. E eu falei assim, ó, toda a história que você me contou te daria razão. Né? Parece uma coisa muito triste. Nossa, realmente, qualquer mulher falaria, não, a pessoa tá merecendo. Só que você, ao fazer isso, você vai perder toda a sua justiça perante Deus. Você crê em Deus? Primeira coisa, a pessoa tem que crer, né? Porque se ela não crê, também não vai fazer diferença nenhuma. Eu falei, mas em alguma coisa você tem que crer. Tem a justiça divina e tem a justiça dos homens. Aqui se faz, aqui se paga. Então eu falei assim, ó, você tá agora com toda a razão e toda a justiça pra você clamar e dizer, eu quero uma mudança. E o que que você vai fazer por essa mudança? Você pode hoje comprar uma lingerie pro seu marido. Você pode comprar uma lingerie e dar um passo de fé em relação a você começar a tratar. Ou você pode fazer o que você quer fazer, só que você vai perder toda a tua justiça, toda a tua, como é que eu dizer, a tua defesa, né? E aí quando você fala pra ela, quais seriam as consequências disso? Ó, depois disso, tu vai colher isso. Isso é uma coisa clara. Sim. Aí ela, ai, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, agora você sabe da verdade. Agora você define se você sai daqui e faz ou não. Se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Vai ver se essa pessoa quer ficar com você. Você vai trocar uma vida inteira por um momento? Nem que você não fique com seu marido. Talvez realmente, não sei qual é o caso mais profundo de vocês, mas faça o que é certo. Saia daqui, converse com seu marido, vai querer resolver, não vai querer resolver, eu vou dar um passo na minha vida, mas não faça as coisas erradas que você vai perder toda a tua justiça. E você tem filhos, né? Vai sobrar pra eles, porque é pra eles que vão sobrar sempre, né? Sim. E ela assim, não tinha pensado. E conversei bastante com ela sobre outras coisas mais, e ela assim, eu não tinha pensado sobre esse lado. Não, eu vou dar um passo pra trás. E aí ela saiu de lá. Ela assim, mas eu não vou levar a lingerie. Eu falei, você pode levar pra você, mas se você não quiser levar hoje, eu não fico triste de perder R$ 300, porque você não tá perdendo a tua alma. Você não tá perdendo a tua essência, tu não tá perdendo Uau. o teu valor e a tua honestidade como pessoa, porque você tá íntegra. Mas não perca a tua integridade, porque isso vai ter consequências. Outra história também, ela foi lá comprar uma lingerie para o casamento que estava muito mal. Sim. Daí ela disse, mas por que o teu casamento tá mal? Né? A gente lá provando as lingeries, por que tá mal? Ah, é isso, e conversando, e a pessoa vai se abrindo. Ela assim, ah, não, porque ele faz isso comigo. Tipo, ele estava sendo desleal, ele estava sendo tóxico, ele estava todas as coisas ruins possíveis e ela ainda queria salvar aquele casamento. Eu falei, mas não vai ser a lingerie que vai salvar nesse momento o teu casamento. Então, são situações que eu deixei de vender, mas eu não podia deixar de falar. Então, por isso que eu digo que Deus é fiel, porque em Sim. todas as vezes que você prioriza ele, você ama Deus em primeiro lugar, você prioriza a verdade dele. Ou você vai priorizar os boletos que você tem que pagar, né? Eu sempre digo meu marido. Então, assim, me reembolsa 10 vezes mais. Eu falo assim, ó, acho que nessa situação a lingerie não é ainda o momento de você usar. Porque você só vai validar um mau comportamento. Porque a pessoa não está te valorizando, ela não está querendo consertar, ela está te maltratando, ela tá... Então, assim, eu acho que o caminho é você fazer isso. Depois você investe com a lingerie. Porque a lingerie, se não for usada da forma certa, vai ser carnal. Sim. Né? E porque a lingerie é pra quê? Pra você ter um momento de intimidade. Como é que vai ser esse momento de intimidade? Vai ser com amor? Vai ser um passo a mais na relação? Vai ser feito com compromisso? Ou vai ser uma coisa descompromissada? Uma lingerie num momento descompromissado vai ser um descompromisso pro resto da vida. Sim. Então já chegou mulheres fazendo um adendo. Ah, eu quero uma lingerie porque eu só quero mesmo esparecer. Daí eu falei, você não quer ter relacionamento, você não quer ter um namoro, você não acredita mais. Daí ela disse, não, acredito, eu quero ter um relacionamento, mas não é com essa pessoa. Daí eu falei, se você sair daqui com essa lingerie e for fazer isso com essa pessoa, você tá dando 10 passos pra trás no que você realmente quer. Então como é que você anda numa direção dizendo que você quer ter um relacionamento, quer ter uma coisa verdadeira, uma conexão, fazendo uma coisa totalmente carnal, sem nada? Você tá atrasando, você tá deixando na tua vida alguém que vai atrasar a tua vida, porque se quisesse, né? Ela assim, despertada. Eu falei, agora tu já sabe a verdade. Agora, o que tu vai fazer com isso? Agora você não pode dizer que você não pode estar na ignorância. Sim. E então, assim, agora é contigo. Pensa, né? Repensa. Ela assim, não, se você quer, tá fazendo o caminho contrário. Então, qual é a intenção do teu coração? É de verdade essa a intenção do teu coração? Ou é uma historinha que tu conta? Pra justificar as outras coisas que tu tá querendo fazer, né? E aí,
Essa eu falei, ó, não leva, porque não vai, tu vai validar um comportamento ruim usando isso. Coloca pra você se reconectar, pra você se sentir amada com você. Vai lá, toma teu banho, passa teu creme, se olha, se cuida, cuida do teu cabelo, da tua pele. Começa a olhar pra você florescer. Quem sabe até a pessoa que tá do lado comece a te ver, porque quem é que respeita quem não se respeita? Sim. Né? Agora, se o caso de vocês são Quem outras não coisas se ama. ruins, vocês precisam tratar. Daí já não é comigo. Vocês vão procurar uma terapia de casal, vão procurar a igreja de vocês, vai saber por que tá tendo esse comportamento, por que a pessoa tá agindo dessa forma. É outra coisa que não vem ao meu, né? Aham. Mas assim, nesse momento, assim, então eu não vou levar. Então, não vou levar, porque, assim, você que sabe, se você quiser levar pra você, mas se você não quiser, eu não vou perder 500, 700, 1.000, 2.000 reais. E você perder a sua alma, perder o seu casamento. Não Sim. seria justo eu sabendo e não te falar. Sim. Porque se, né, você tá me contando, eu tô sabendo o que vai acontecer, 13 anos tratando de mulheres com essas coisas, aí foi. E uma outra história também de que ela foi comprar lingerie, essa ela ia fazer um ensaio porque ela ia começar a se prostituir. Nossa. E eu não sei como é que acontece na história que elas acabam, e elas falam assim, ó, não sei por que que eu tô te contando isso, mas do nada eu tô te contando a minha vida, mas eu não contaria isso pra ninguém. Uhum. Eu falei, aqui é assim mesmo, quer um xícara de café? Vamos sentar pra conversar. E ela disse, hoje eu vou começar a me prostituir porque eu preciso mandar dinheiro pra minha filha que tá lá com a minha mãe e tal. Então, assim, eu sei que vai ser só por um tempo e depois eu vou parar. Daí eu falei, mas quando você fala disso, você fala como se fosse uma coisa ruim. Você sente que é uma coisa ruim? Porque uma coisa é o meu julgamento, né? Sim. E a pessoa diz, não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço e não acho nada de mal. Tem gente que tá de graça, eu vou cobrar. Então eu falo, mas por que que você fala assim com esse ar de que parece estar envergonhada? Ela assim, não, porque eu me envergonho, né? Não é uma coisa que eu deveria fazer. Daí eu falei, então já que você pensa dessa forma, então dá licença, você me deu brecha, daqui vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Senta aí. E aí eu falando pra ela, ó, você tem uma filha. Você tá replicando isso. Você disse que quando você ter dinheiro suficiente, você vai parar com isso. E se eu te disser que essa é uma historinha pra você não largar isso futuramente? Porque se você quisesse, você ia tentar de outras formas. Se você está indo nessa maneira que, entre aspas, é mais fácil, quando você vê que vai ser fácil, que você vai ganhar o que você ganharia no mês, e você não conseguir sair mais disso, você vai estar com a culpa de saber que é uma coisa errada, que você está me dizendo que você tem, e ainda não vai sair dessa vida e não vai estar perto da sua filha. E a tua filha tinha, ela, na época, a filha dela acho que tinha 8, 9 anos. E a tua filha tá com a tua mãe. Não, ela tá com a minha mãe. Eu, quando era pequena, minha mãe me deixou com tal pessoa. Hoje minha filha tá com a minha mãe. Eu falei, qual é a diferença? A tua filha se sente abandonada igual que Sim. você se sentiu abandonada. Então vai replicar tudo. Daqui, vou te falar bem a verdade, você tá com 20 e poucos anos, daqui a tua filha tem 9. Daqui, quando ela tiver com 20 e poucos anos, ela vai estar numa loja de lingerie, comprando lingerie pra se prostituir. E eu falei, é uma grande probabilidade. E aí essa guria começou a chorar copiosamente, e ela começou a falar tudo de errado que ela estava fazendo, e aquilo foi uma confissão. Então, nessas horas eu entendo assim, é um propósito muito maior. Sim. E ela assim, nossa, me dói, minha filha tá lá, me arrependo, chorou, 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 e não levou as lingerie. Então, foi as 3 vezes que eu falei assim, o dinheiro mais bem ganho, eu ganhei uma vida, isso não Sim. tem preço. Então, minha vida tem sido uma sucessão de histórias que elas entram lá e colocam, essa aqui é a minha história. E aí eu falo, ai, meu Deus, eu tenho que falar. Preciso pagar um boleto, mas tá bom, Deus, tá, se você mandou, me dá. E aí elas saem de lá, nossa, eu tô muito melhor, saí daqui em paz, tô tranquila, muito obrigada. Elas mandam mensagem depois. Então, assim, são 10 histórias que as clientes vão lá, compram, são muito bem sucedidas, que compensam, às vezes, uma venda. Às vezes entra uma pessoa que ela me compensa uma semana de vendas. Com Eu digo, é certeza. Deus confirmando, continua que eu te sustento, porque esse é o teu propósito, não é Mas você lingerie. sabe onde é que tá a diferença? O teu foco não tá no dinheiro. Não. Empresário, eu preciso te dizer, e eu vou É, te falar uma coisa agora que pode doer na alma. Se o seu foco estiver no dinheiro, você não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai. Porque assim, ó, a gente percebe que quando você coloca o foco nas pessoas, o dinheiro é servir, consequência, servir. né? É o servir mesmo. Eu estou fazendo isso por causa das pessoas que estão aqui envolvidas. E aí o dinheiro é consequência de tudo É. que vai acontecer depois. Mas você precisa colocar as pessoas no centro. Mas tem pessoas que vão dizer, é fácil falar isso ganhando dinheiro. Ah, Aham. não, vou fazer o que eu gosto porque eu tenho dinheiro. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho, Uhum. né, graças a Deus, no último ano, assim, coisas maravilhosas têm acontecido. Eu posso dizer assim, hoje eu tenho a loja
por, entre aspas, luxo. Que eu faço o que eu Aham. gosto e eu mantenho porque eu tenho um chamado ali até Deus me tirar para outra coisa. Sim. Mas não foi assim. Em 13 anos não foi assim. Eu tive quase 2 falências. Eu tive uma sócia que o foco dela, não vou dizer que é errado, não, cada um tem o seu foco. O meu foco era um sonho. Aham. Isso foi com 6 anos de loja. E o foco dela era ganhar dinheiro. Então, quando ela deu um ano e aquilo não aconteceu, né? Ela tirando dinheiro sempre, e aí em um ano ela disse, ó, não tá dando o dinheiro que eu esperava, então vamos fechar tudo, vender tudo Uhum. e fechar. Eu falei, não, isso aqui é um sonho de 6 anos. Eu sei o que que eu passei para chegar onde que eu tô, não. Então, assim, se você tá no barco, você não fica no barco para afundar, você sai e deixa o barco mais leve. Então, Uhum. vamos desfazer aqui, eu te devolvo a parte que falta. E aí foi assim, porque às vezes vão vir pessoas na sua vida que não têm o mesmo propósito que você. Sim. E elas vão vir por uma proposta. Então, assim, eu não vivo por proposta, eu vivo por propósito. Toda vez que eu segui meu propósito, deu certo. Quando eu quis fazer, deu errado. Aham. Então, as pessoas dizem, mas com dinheiro é fácil. 13 anos de loja, às vezes que eu fui fiel a Deus, ou às vezes que eu fui fiel aos meus princípios, eu ganhei, eu não perdi. E nunca me faltou nada. Então, assim, as Uhum. pessoas têm que ter essa fé. Não vai faltar nada se você fizer o certo. Uhum. Seja por Deus, seja pela crença que a pessoa tiver, seja por honestidade, seja por princípio, porque a gente tem a lei. Sim. Se você roubar, você é preso. Se Sim. você matar, você é preso. Então, não quer seguir a lei de Deus? A lei dos homens é muito mais rígida. Uhum. Então, faça o certo que o certo vem. Essa pode ser que vai prosperar lindamente. Não vai, pode às vezes não ficar milionário, Aham. mas não vai faltar. Mas a Sim. recompensa no final vem. Porque Com hoje eu tô certeza. vivendo maravilhas por todo esse período que eu fui fiel. Ai, que coisa Então, mais posso ter com toda incrível. certeza, vai dar certo. Vai sim. Queria, né, agora já 1 hora conversando, que você deixasse um recado para mulheres empreendedoras que estão passando por momentos de luta, e não vou falar só de luta financeira, não, porque existem várias lutas no empreendimento. Sim. Tem umas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, tem aquela. E tá até ganhando dinheiro, mas que não sabe mais se é aquilo, outras que estão passando pela luta financeira agora. Mas eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres Uhum. empreendedoras aí, né? Um recadinho final. Já passei por todas essas fases de ganhar muito dinheiro, de não ganhar dinheiro, de falir, de ter que retroceder, como a gente estava falando ali no off, né? De retroceder uns 10 passos. Para quem está passando pela dificuldade financeira, as coisas estão difíceis. Há tempo para todas as coisas. E é o que a gente estava conversando antes. Às vezes é um momento de persistir, ajustar algumas coisas. Às vezes aquele 1 mês, 2, 3 meses é muito que a pessoa ela tá argolada, tá ali, né? Mas eu digo, tenha fé, descansa no Senhor. Pode parecer clichê, a gente fala assim, tenha fé, descanse no Senhor, que tudo vai dar certo. Pessoal, fé paga boleto? As pessoas mais frias vão dizer isso. Mas eu vou dizer sim, porque todas as vezes que eu estava argolada, que eu tinha um cheque para cair no dia seguinte, tinha uma vez que eu tinha que pagar um cheque de 1.800 pro meu padrasto, meu pai trocínio, né? 1.800, foi bem na época da falência que eu tive em 2018, 2016, 2018. E ninguém sabe das falências, porque assim, você não pode falir emocionalmente. Então, em nenhum momento eu tive uma falência emocional. Sempre estava rindo, dando certo. As pessoas, nossa, essa loja dá certo. Todo mundo pensa que é grande. Meus fornecedores falam, nossa, a loja, todo mundo pensa que a loja é gigante. Só tinha eu. Por quê? Porque as pessoas, elas viam aquilo em você, né? Então, assim, às vezes que eu falei, ninguém soube. Agora eu posso contar porque é testemunha. Quando é testemunha, a gente conta, né? Já Claro. superou, tá tudo bem? A gente conta. É, perdi o foco. Que você já passou pela fase financeira Isso. difícil, que você Então, tava assim, com cheque para vencer. o cheque de 1.800. E era no dia seguinte, 10 para as 7 da noite, 15 para as 7 da noite, entrou um casal, provou lá um monte de peças. E ela assim, gostei, a pilha. E eu falei, ai meu Deus, tomara que ela ficasse com tudo, né? Chegou na hora, eu fui somando R$ 1.800. E eu assim, deu R$ 1.800. Tipo, não, você no nervosismo, né? Aham. Ela assim, ai, amor, o que que você acha? Dele assim, você gostou? Ai, gostei de tudo. Uhum. Dele assim, mas tem certeza? Olha o que que a gente conversou. Ela assim, não, mas vai dar, porque eu posso usar. E ele, tem certeza? Eu, ai, meu Deus, tem um homem pra atrapalhar, né? Ele assim, não, moça, eu não é que eu não quero que ela leve. É que a gente tá esperando um bebê, então será que ela vai usar tudo? Essa é a minha preocupação, não é pelo valor, nada. Ele assim, não, amor, tudo que eu peguei vai dar pra usar. Ele assim, então vai lá e pega o dinheiro embaixo do banco, embaixo do tapete do carro. Aham. Ela veio com o bolinho de dinheiro. Eles Aham. eram dono de posto de gasolina. 15 para as 7, 10 para as 7 da noite, eu tinha que depositar no dia seguinte, senão o cheque do meu braço ia voltar. E eu, quando eu peguei esse dinheiro, eu fiz assim, ó. E eu mandei a foto pra minha mãe. Olha o milagre de Deus, mãe.
Hoje Deus falou comigo, porque assim, ó, foi Uhum. certinho o valor. Então, assim, eu vivo milagres. Então, eu posso Sim. dizer pra você que tá com, assim, ó, tô sem nada. Descansa no Senhor, porque Ele não vai deixar você faltar. Aquela situação você vai aprender algo com ela, porque hoje eu procuro não repetir as coisas que eu repeti, porque aquilo era consequência de uma má administração, de uma, às vezes botar o pé pelas mãos, às vezes Uhum. tirar mais do que podia, porque essa empresa ela não é um banco. Sim. Apesar de que hoje o empreendedor, né, o que não é um grande empreendedor, é o banco dele. Uhum. Ali você paga as contas. A minha vida, quase toda a parte da Bendito, mantinha minha casa, mantinha meu filho, mantinha escola, mantinha mercado. Era Uhum. dali, não tinha como dizer, eu vou tirar só isso Uhum. e, nossa, não mexerei na empresa para crescer. Não existe isso, empreendedor que está sozinho. Sim, é verdade. Então, um pouco é aprenda a administração, busque, não viva só na fé, né, que eu vou viver aqui um dia após o outro. Não, busque ter conhecimento do que investir, do que não investir, vai um passo de cada vez, mas quando faltar tudo isso, que você errar como ser humano, tenha a fé em Deus que vai dar certo, Ele provê, descansa nele, fala, Pai, agora é contigo, me perdoa que errei, né, uma oração sincera, errei, Uhum. eu reconheço isso, vai acontecendo e você vai crescendo, você tem que buscar crescer também, né? Com É um certeza. investimento, hoje tem uma mente que não tinha antes, mas por quê? Porque a gente buscou também. Então, assim, é oração, orar e agir. Não dá pra só orar, orar e Deus resolve tudo, Uhum. né? E a outra parte era pra quem? A mulher que está cansada. Cansada. Já passei por essa parte também. Eu passei há 2 anos atrás, eu passei por um aborto. Numa época que eu estava trabalhando demais, exaustivamente, preocupada. Foi no momento que a gente estava, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não vou nem poder parar. Nos 9 meses, a cabeça da gente fica a mil. E às vezes as mulheres estão com outra situação que não é um filho, mas é outra coisa mais grave. E nessa hora também Uhum. é a fé. Para, olha para dentro de si, ora e descansa, porque às vezes a gente fica assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu parar, nada acontece. Na minha vida, as coisas começaram a acontecer. Sabe que hora? Quando eu tava nesse auge que eu perdi o bebê, que eu tava alucinada, dando conta de tudo e resolvendo tudo, porque a loja estava sob o meu domínio e meu marido ainda estava começando a empresa dele. Foi quando eu falei assim: se eu parar, nada acontece. É o meu nome, é a minha loja, é a minha casa, meu marido não sabe nada, então se eu deixar por conta, vai se perder tudo e eu queria agarrar tudo. A hora que resolvi, às vezes muitas mulheres estão querendo fazer tudo. Tem um homem do lado, ou tem uma rede de apoio, o que seja que ela tenha. Ela ainda quer fazer tudo porque ela acha que nada funciona sem ela. Quando eu larguei, falei assim: ó, eu não posso mais. Essa mochila eu não quero mais. Eu vou dividir o peso, eu vou confiar que o meu marido consegue, eu vou confiar que os meus pais possam me direcionar. Sim. Eu vou baixar um pouquinho a bola. Foi onde aconteceu. Os milagres Uhum. aconteceram quando eu larguei e deixei por conta dele. Ele disse, "Ó, se você tivesse deixado antes, nós tínhamos prosperado muito antes." Ele fala isso pra mim hoje. Uhum. E eu até fiquei bem magoada quando ele falou isso. Ele disse, demorou porque você não largava, você queria fazer tudo. Sim. E o que que deu esse testemunho? Por que que eu Uhum. perdi? Porque ele falou: "Você não para, eu vou te parar, para você poder ver o Uhum. que eu quero fazer na sua vida." Sim. Então eu digo para as mulheres que estão exaustas: olha se você não está querendo segurar tudo, Aham. né. Confia em quem está do teu lado que vai te ajudar a crescer. Às vezes uma ideia que essa pessoa dá e você não quer ouvir, porque você acha que você sabe tudo, que você não precisa de nada. Então hoje, ai, eu vivo numa Uhum. paz que é de entendimento. Fala: "Ai Uhum. amor, que dia que vem essa luz?" Nem sei. Eu falo: "Ai que luxo, não preciso me preocupar", porque hoje eu consigo olhar para minha loja com tranquilidade, sem aquela correria. Sim. Mas desde que eu soltei, confiei no meu marido, que hoje, nossa, eu Uhum. 10 vezes mais, né. Então Sim. é isso, para as que estão cansadas, descansa um pouquinho, para, olha para si. Olha o que que você tá Uhum. fazendo de errado, né, ou onde você pode melhorar, que às vezes a gente não tá errando, né, a gente não pode se culpar que a gente tá errando, Sim. mas olhar. E para quem tá no financeiro, organiza, olha qual é a tua responsabilidade e assume as responsabilidades, Sim. autorresponsabilidade. Não é o governo, às vezes não é, é o governo, é porque as 10 lojas fecharam do meu lado. Aham. Acontecia muito disso. Sim. Nossa, tu viu que fechou 5 lojas? Eu falei, não vi, tô ocupada com as minhas coisas, não tô olhando por que que a loja fechou. Fechou por quê? Porque ela não quis, porque ela não investiu. Uhum. Não, então as minhas coisas não deram porque eu sentei, eu fiquei no confortável, eu não quis fazer, eu tava deprimida, eu tava triste, eu tava querendo curtir a vida, eu tava gastando mais do que Aham. eu podia. Qual é a tua autorresponsabilidade nisso? Aham. Traz a responsabilidade pra si, admite, confessa, começa do zero, que Deus vai honrar. Aquele que confessa, ele sara a terra. Eu sempre digo, confessa que tá de errado, que Deus sara a tua terra. Amém. Confia, até se depois me fala, depois assim, isso é espiritual. A vida é espiritual, Uhum. né? Quem vive no natural não vive o sobrenatural, não reconhece, não aprende a ouvir a voz de Deus, né? E que lindo o que você disse agora. Quem confessa sara a sua terra. Isso é lindo e é real, gente. É real. É... Deus, ele não.
não é pra te julgar. Ele não tá aqui pra te julgar. Não. Ele mandou Jesus exatamente pra fazer o contrário por nós, pra poder nos salvar. E a única coisa que ele pede de nós é o confessar, o se arrepender, é o mudar a sua rota. Então, assim, o confessar ele é tão poderoso porque quando você confessa é porque você realmente admitiu que você fez errado. O reconhecimento da Então, autorresponsabilidade. se você reconheceu que você fez errado e confessou, significa que você não vai fazer de novo. Todas as vezes que eu confessei, não só nessa situação com o meu casamento, né? Sim. Porque tá tudo ligado. Hoje eu faço terapia e eu fui buscar sozinha a terapia, porque acho que tem um TDAH, acho que a minha mente é mil por hora, tu vê, né? Que eu volto num assunto, outro, me perco. Eu assim, não, acho que eu preciso dar uma olhadinha nisso pra ver se é isso. E aí eu fui lá, conversei, uma hora que a mulher nem respirou, acho. Aí ela assim, Jana, se eu fizer só com você, vai ser mais difícil. Vai dar certo, mas vai ser mais difícil. Mas eu preciso saber quem é que tá na tua ambientação. Tu é casada, tu não tá sozinha. As tuas emoções também estão ligadas à tua pessoa. Então, como é que essa pessoa tá lidando com isso? Tem que tratar ele também. E aí, a gente tá fazendo hoje juntos e é maravilhoso. Eu comecei fazendo sozinha, ela falou assim, ó, se tá com alguém, procura ajuda no contexto todo, porque sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, quando eu comecei a entender e a autorresponsabilidade, o perdão e pedir perdão, reconhecer, eu errei nisso. Nossa, foi minha culpa, isso doeu. Foi onde eu curei, eu sigo curando várias coisas no meu casamento, na minha vida empresarial, em tudo, né? Nas amizades, aquela sensibilidade de ver assim, curei o negócio. Dá aquele estralinho, nossa, curei isso. Isso aqui não me dói mais. Então, assim, hoje o se emocionar é de sentir o milagre de Deus na vida. Não é mais um se emocionar de dor. De, eu perdi 2 anos um bebê, isso me dói. Não, hoje eu vejo assim que poxa, eu precisei passar por esse processo, porque hoje a pessoa que eu sou foi de tudo aquilo que eu aprendi e consegui ver. Porque se eu não conseguisse ver, eu estaria vivendo aquele ciclo ainda. Com certeza. Então hoje não, hoje estamos prosperando com as curas que a gente teve. Gente, que podcast poderoso, hein? Não tem como olhar para esse episódio e não ver o quanto que Deus é lindo, o quanto que Deus foi maravilhoso conosco, nos permitindo ter essa hora e pouquinho aqui, ouvindo essa história incrível que é da Janaína. Obrigada, viu, Jana? Eu que agradeço Obrigada pela oportunidade. demais. É verdade, gente. Eu trouxe um Nós presente pra falamos você. Um monte. Não acredito. Claro, como que eu ia vir aqui e não trazer um presente pros donos da casa? Ainda bem que nós temos o Jorge aqui, gente. É um presente para 2. Eu digo lá na loja, todo presente é um presente para 2, né? Às vezes começa com você, daí se você tiver alguém muito especial, você divide. Esse aqui é um presente para vocês. Gente, olha essa embalagem da Bendito ao Fruto. Não vou deixar de mostrar para vocês isso aqui, porque olha o cuidado e o amor. Gente, olha só. Mulher, fala sério, você merece. Tem uma etiquetinha pra tirar. E, gente, ai meu Deus, eu vou ganhar presente. Que mulher que não gosta, né? Maridos, comem presente para suas esposas. Eu não entendo quem diz que não gosta de ganhar presente. Assim, tem que aprender a ser mimada. Tem que aprender. Tem que gostar de ser cuidada, né? Às vezes até cuidar dos outros, né? Uau, gente! Olha isso! Nossa! O verão tá chegando. Adorei. Tem o Penoir junto. Meu Deus! Gente! Ai, que cara de rica! Gente, vocês podem ver que até pra dormir a gente pode ter cara de rica, né? Começa por aí. O merecimento, diga, às vezes a cliente fala assim, nossa, mas a camisola X. Eu falei, se você comprar uma vez, você nunca mais vai querer menos. Você vai ver que se eu comprei, eu posso. Vai aumentar a crença de merecer. Vai. Gente, adorei. Gente, bendito ao fruto. É só ir lá pra poder conhecer. Que demais. Esse aqui eu trouxe, não sei se tá tempo de mostrar, pra falar um pouquinho do que a loja tem, né? Sim. Sleepwear, né? Tem, assim, para momentos do dia a dia e tem também para momentos especiais. O foco é momentos especiais. Claro. De conexão, de casal, de relacionamento, mas tem pro dia a dia e o foco no feminino. Que a gente falou, né? Deixa eu tirar uma tesourinha aqui, deixa eu ver. De fecha tão bem fechadinho. Eu trouxe uma peça da minha marca, que é a Bendito Fruto. Demorou, mas virou marca. E essa foi uma das primeiras peças. Que é uma joia. Eu digo que lingerie a gente é porta-joia, né? Sim. Então,
Aqui ela tem o banho, ouro 24. Olha isso, gente. A alça do sutiã tem No teu banho veio, 24 quilates. no teu presente veio o perfume, né? Eu coloquei, né? Veio um A gente presente. trabalha com essências importadas das fragrâncias mais famosas do mundo. Uhum, Então, a cliente, quando ela compra, ela vai receber no delivery, né? Vai vir na caixinha assim também. uhum. E aí eu mando um decante com 3 ml e meio. Esse que eu coloquei pra você é do... Ali é o... Do Givenchy, o Amerize da Givenchy. E esse aqui é o Good Girl. A gente manda o perfume, né? E essa lingerie, ela é composta assim. Essa aqui é uma lingerie bem para um momento especial. Tem Sim. as clássicas, mas eu trouxe essa aqui porque ela é muito diferente. Tem a choca, a gargantilha, para fazer um composê. Tem a cinta liga, Sim. que é uma peça que você pode sair vestida. Ninguém nunca vai imaginar só o marido vai Só ver. marido vai ver. É uma peça bem linda, dá um efeito bem bonito na peça. É uma joia, né? Vai ficar brilhando da cabeça aos pés. E a calça, tudo com detalhezinhos, tudo com ajustável. Gente, a qualidade desse tecido que a Jana trabalha faz jus à marca dela. É pra durar. É uma peça que você vai lavar uma, 2 vezes, vai, né, já esticar. Então, assim, a minha cliente fala, nossa, tem peça tua de 5, 6 anos, está impecável. Então, esse é um diferencial que tem que ter, né? E aí tem a linha de cosmético, ó. Depois vão lá na loja para se conhecer. Para complementar o momento, né? Tem toda a linha que precisa, assim, de lubrificantes, né? Porque cada mulher tem uma fase da vida, né? Sim. Então, tem gente que tem preconceito com cosmética sensorial, né? Então, eu explico. A gente fala, você é crente? A gente falou desse assunto, né? Sim. Mas você é crente, tem loja de lingerie? Eu falei, os casais não namoram? Namoro de burca, o homem ele é visual, a mulher é auditiva. Você não quer ouvir, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, mas em que parte que você investe nisso? Sim. Né? Então, assim, o homem é visual, então coloca uma peça que vai te deixar feminina, né? verdade. Vai valorizar os teus atributos. Então, é assim. E a cosmética ela tem um papel nisso, porque tem casais que às vezes já passaram de um determinado tempo ou estão numa fase que vai precisar de um auxílio. Então, essa parte eu explico bem lá, de uma forma bem natural. Tem gente que tem essa, eu não vou numa sex shop, né? Gente, então, assim, a loja ela tem todo esse aparato. Tem eu posso dizer para vocês, por experiência própria, por testemunho próprio, de que um dia uma loja de lingerie com os acessórios, com os produtos cosméticos, salvaram o meu casamento. Tu tens testemunha, então não sou eu que Exatamente, salvaram o meu casamento. Por quê? Porque às vezes, se você está vivendo essa fase, você precisa de ajuda. E é por um período. É isso que você precisa entender. Você acha que você vai precisar usar um cosmético para sempre? Não é. É um período, é até passar. É um complemento. Às vezes vai achar legal usar, às vezes não vai não é que vai precisar, não é uma coisa que você precisa. Às vezes sim, né? Mas é um complemento legal de estímulo. O que isso aqui faz? Tem gostinho de limão. Quero ver se tem gosto de limão mesmo. Isso aqui vai auxiliar em tal coisa. E aí vocês vão conhecer junto, vai dar mais conexão, vai saber se o outro gosta, o outro não gosta. Então, assim, tudo é para complementar a conexão. Tem casais hoje que nem sabem o que o outro gosta. Tem uma cliente que foi comprar uma calcinha e a calcinha, assim, eu quero uma calcinha sensual. Aí eu mostrei calcinhas sensuais, assim, diferente do que a gente usa dela, assim, não, isso aí é muito sensual. Mas a calcinha era, tipo assim, uma calcinha lisa. Não, é demais. Eu falei, como assim demais? Assim, não, o que meu marido vai pensar se eu colocar uma calcinha dessa? Eu falei, você nunca colocou uma calcinha dessa? Assim, não. 20 e poucos anos casado, tá? E ela assim, não, ele vai pensar onde é que eu aprendi isso? Eu nunca usei. Então, assim, tem crenças. Infelizmente, ela, assim, se você coloca e faz uma coisa diferente, aí você vai descobrir se realmente ele gosta ou não. Às vezes você fica pensando que ele não gosta. Então, tem muito. Tem mulher que diz assim, nunca coloquei um espartilho. Porque, não, vai pensar que eu sou. Então, assim, vocês conversam sobre o casal, tem que ter essa conexão, né? Como você é intimidade, né? Essas coisas a gente só conversa com quem a gente tem intimidade. Às vezes tá falando com a pessoa errada, tá falando com a amiga, tá falando mas com o marido não fala. Mas não fala com a esposa, amor. O que você acha disso aqui? Eu achei bonito. Você acha? Ele vai dizer, eu não acho muito bonito, não. Eu acho umas tiras que parece. Uma vez eu mostrei uma peça pro meu marido, amor, o que você acha aqui no catálogo pra comprar? Ele assim, eu acho que isso aqui parece que fica uma linguiça amarrada. Muita tira, vai ficar parecendo. Eu assim, sério, você não acha legal? Eu não acho muito legal. Eu falei, às vezes é que a gente acha legal, às vezes o marido não acha legal, você acha que tá abafando. Então, tem que ter um consenso. Se descobrir, né? Gente, então é lindo.
é maravilhoso se você busca qualidade, se você quer realmente surpreender, né, o teu cônjuge. Fazer uma terapia, uma Fazer, consultoria. e tomar um café maravilhoso, que a loja dela é maravilhosa mesmo. Tive a oportunidade de ir lá visitar algumas vezes. Então, assim, você vai se sentir muito acolhida lá na Bendita ao Fruto. Certeza. Isso eu tenho certeza. E às vezes você nem vai lá pra comprar, mas vai lá pra poder conversar com essa mulher incrível Tem que é a eu vim pra Jana. terapia. Aí eu chego assim, hoje eu vim pra terapia, depois vamos tomar um cafezinho. Aí no final, ai, não consigo não levar nada. Eu falei, fica à vontade. Então, assim, é essa conexão mesmo, porque vai ser de lá pra falar pra outra, e pra outra, e pra outra. Esse é o intuito, né? Multiplicar. Então é isso, gente. Muito obrigada você que ficou até aqui. Se inscreve no canal, envia para mulheres que precisam ouvir o que a gente disse aqui. Se você, algum dia, ouvir esse podcast e esse podcast te ajudar em alguma área, por favor, comenta aqui para nós, pra gente poder saber. Porque a honra é para Deus, é para Ele. Né? Mas a gente precisa saber através da vida de vocês se a gente realmente está cumprindo aquilo que Deus nos trouxe para fazer. E a gente só vai saber isso quando essas coisas começarem a propagar, reverberar na vida de outras mulheres. Então, muito obrigada, viu, Jana? Eu adorei. Agradeço a oportunidade. Obrigada.